Agora você vai ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudaremos o livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Olá, aqui é a Renata. Hoje continuarei a leitura do capítulo 3 do livro Missionários da Luz, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Novos mundos de pensamento arraiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que havia sido terríveis incógnitas para mim no capítulo da patogenia em geral. Não saíra do meu intraduzível espanto quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro que tentava a psicografia. Observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente um odor característico? Efetivamente, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Assemelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento com relativa calma. Não tive qualquer dúvida, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular. Vali-me do ensejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago e, começando a fazer-se sentir nas paredes do esôfago, manifestava a sua influência até o bolo fecal. Espantava-me o fígado enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos. Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Terrível engurgitamento, os lóbulos cilíndricos modificados abrigavam células doentes e empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente. Você está examinando as anormalidades menores. Este companheiro permanece completamente desviado em seu centro de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão, esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares, porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a própria cromatina. Debalde, trabalham os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam-lhe as disposições do sistema nervoso vegetativo
e não fossem as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Não conseguia dissimular minha admiração. Alexandre indicava os pontos enfermiços e esclarecia os assuntos com sabedoria e simplicidade tão grandes que não pude ocultar o assombro que se apoderara de mim. O instrutor colocou-me em seguida ao lado de uma dama simpática e idosa. Após examiná-la atencioso, acrescentou: repare nesta nossa irmã. É candidata ao desenvolvimento da mediunidade de incorporação. Fraquíssima luz emanava de sua organização mental e desde o primeiro instante notara-lhe as deformações físicas. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre em condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias, desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula ileocecal. Semelhantes parasitos atacavam sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Observando minha estranheza, o orientador falou em meu socorro. Temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. E porque me conservasse em silêncio, incapacitado de argumentar ante ensinamentos tão novos, o instrutor considerou: perante estes quadros, pode você avaliar a extensão das necessidades educativas na esfera da crosta. A mente encarnada engalanou-se com os valores intelectuais e fez o culto da razão pura, esquecendo-se de que a razão humana precisa de luz divina. O homem comum percebe muito pouco e sente muito menos. Ante a eclosão de conhecimentos novos, em face da onda regeneradora do espiritualismo, que banha as nações mais cultas da terra, angustiada por longos sofrimentos coletivos, necessitamos acionar as melhores possibilidades de colaboração para que os companheiros terrestres valorizem as suas oportunidades benditas de serviço e redenção. Compreendi que Alexandre se referia veladamente ao grande movimento espiritista, em virtude de nos encontrarmos nas tarefas de uma casa doutrinária, e não me enganava porque o bondoso mentor continuou a dizer gravemente: o espiritismo cristão é a revivescência do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a mediunidade constitui um de seus fundamentos vivos. A mediunidade, porém, não é exclusiva dos chamados médiuns. Todas as criaturas a possuem, porquanto significativa percepção espiritual, que deve ser incentivada em nós mesmos.
Não bastará, entretanto, perceber. É imprescindível santificar essa faculdade, convertendo-a no ministério ativo do bem. A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro. Integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes na sublime ciência do bem viver. Oh, exclamei, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu benévolo e acentuou: Não, André, tenhamos calma, estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus em sentido voluntário, são espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. O orientador deixou de sorrir e acrescentou: É verdade que sonham edificar maravilhosos castelos sem base, alcançar imensas descobertas exteriores sem estudarem a si próprios, mas gradativamente compreenderão que mediunidade elevada ou percepção edificante não constituem atividades mecânicas da personalidade, e sim conquistas do espírito, para cuja consecução não se pode prescindir as iniciações dolorosas, dos trabalhos necessários, com a alta educação sistemática e perseverante. Excetuando-se, porém, essas ilusões infantis, são bons companheiros de luta, aos quais estimamos carinhosamente, não só como nossos irmãos mais jovens, mas também por serem credores do reconhecimento pela cooperação que nos prestam muitas vezes inconscientemente. Os tenros embriões vegetais de hoje serão as árvores robustas de amanhã. As tribos ignorantes de ontem constituem a humanidade de agora. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas, e ainda que os seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos por defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Encerro aqui a leitura do capítulo 3. No próximo programa, iniciaremos a leitura e comentários do próximo capítulo do livro Missionários da Luz. Pois bem, amigos, amigas, estamos aqui mais uma vez para comentar o conteúdo do livro Missionários da Luz. A Renata concluiu a leitura e nós vamos dar uma breve lembrada do conteúdo da primeira parte desse capítulo que estamos estudando, que é o capítulo 3.
André Luiz acompanha Alexandre observando um grupo de desenvolvimento mediúnico. Como nós explicamos no encontro anterior, desenvolvimento mediúnico era o termo que era utilizado anteriormente e que agora nós usamos educação mediúnica ou educação da mediunidade. Então não se usa mais o termo desenvolvimento mediúnico. A questão é educar a mediunidade e não necessariamente desenvolvê-la. E o André Luiz, então, observando o que acontece naquele grupo de estudos, naquele grupo de desenvolvimento mediúnico, ele observa um rapaz a conversar com um senhor, e o rapaz é um candidato a desenvolver a psicografia, a mediunidade de escrita. E o rapaz reclama que durante reuniões seguidas ele segura um lápis na mão e que nenhuma inspiração, nenhum transe ocorre e ele simplesmente não consegue desenvolver, não consegue educar, não consegue suas primeiras manifestações mediúnicas. E o Alexandre, então, aproveitando a oportunidade, esclarece que do grupo das pessoas que estão ali reunidas, eles encontram enorme dificuldade em auxiliá-las na questão do desenvolvimento, exatamente porque essas pessoas não conseguiram ainda transformar o seu íntimo, favorecendo a questão da mediunidade. Em especial aquele rapaz, ele esclarece que os grandes problemas dele, da grande dificuldade que ele tem para entrar em contato com o mundo espiritual, ter as suas manifestações mediúnicas, se referem aos seus desequilíbrios na área da sexualidade. E ele e o André Luiz, então, analisam o que ocorre nas questões dos centros genitais do rapaz, na área sexual do rapaz, e observa-se, então, que há um grande desequilíbrio na questão da sexualidade que atrapalha e interfere diretamente nas questões da vida espiritual. O André Luiz continua acompanhando o Alexandre e nós continuamos no capítulo 3. E o André Luiz será orientado pelo Alexandre a analisar outras pessoas, outros médiuns, ou melhor, outros candidatos a médium que se reúnem naquele grupo, mas que possuem algumas limitações, algumas dificuldades para dar encaminhamento, para dar continuidade à sua educação mediúnica. Então eles se aproximam de um senhor e o Alexandre pede a ele que preste atenção no que acontece no corpo físico daquele senhor. E o André Luiz então percebe que ele tem o aparelho digestivo, e aí cita-se todo o aparelho, tomado pelos efeitos do álcool. E o André Luiz então observa o estômago, o esôfago, o fígado, o intestino, o baço, ou seja, toda a parte digestiva daquele homem está comprometida pelo uso de álcool. E esse uso de álcool tem trazido para ele dificuldades no desenvolvimento da questão relacionada à mediunidade. Ou seja, ele não consegue dar continuidade ao seu processo de educação mediúnica. Ele não consegue contato mais efetivo com o mundo dos espíritos, porque o álcool o atrapalha. O álcool lhe impede o desenvolvimento, a prática da mediunidade. E o André já havia observado a grande dificuldade que esse homem tem de se concentrar. Ou seja, ele tem enorme dificuldade de concentrar-se. E a concentração é fundamental para que se faça a ligação com os espíritos. Toda a questão mediúnica está relacionada, de alguma forma, à concentração do indivíduo. E por isso mesmo, nos cursos de orientação e educação mediúnica, os companheiros e companheiras que coordenam esses trabalhos estão sempre focando a ideia da necessidade de se desenvolver a concentração,
para evitar com que o pensamento divague no momento em que a ligação com o espírito vai se realizar. Para que o pensamento não se perca em questões diversas, é necessário desenvolver a concentração. E o Alexandre esclarece que as dificuldades desse senhor, desse candidato à educação mediúnica, está relacionada diretamente ao uso do álcool. Mas o Alexandre não para. Dentro daquele grupo de educação mediúnica, ele se depara com outra pessoa, desta vez uma mulher candidata ao que ele diz ser mediunidade de incorporação. E nós já esclarecemos no encontro anterior que mediunidade de incorporação é o termo que se usava antes para se referir ao que hoje chamamos a psicofonia, ou a mediunidade de médiuns falantes. E o André Luiz então presta atenção nessa senhora e observa que o seu aparelho digestivo também está enfrentando dificuldades. Ele observa questões no estômago, no fígado. O aparelho digestivo está sobrecarregado, mas enquanto daquele senhor ao qual nos referimos anteriormente, o aparelho digestivo estava comprometido pelo uso de álcool, nessa senhora o que se observa é o abuso de alimentos. É a compulsão alimentar. É que traz obstáculos para que ela consiga de fato dar continuidade ao seu treinamento, objetivando o trabalho mediúnico. E então, depois de o André Luiz obter as orientações dadas pelo Alexandre nessas 3 questões, ele parte para explicar de fato o que existe por trás das dificuldades dessas 3 pessoas em desenvolver, em alcançar a capacidade de colocar em prática as questões da mediunidade. Mas antes disso, a gente pode dar uma pequena reflexão. E ela vale para todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão se relacionando com a mediunidade e com a educação e orientação mediúnica. O André Luiz e Alexandre trazem para nós pessoas comuns do cotidiano nosso. Talvez nós mesmos estejamos inseridos em um desses 3 casos, nos desregramentos do sexo, da alimentação e do álcool. Talvez nós mesmos tenhamos grandes dificuldades em nossa vida cotidiana e não apenas na questão da educação da mediunidade. Talvez nós mesmos estejamos enquadrados nesse processo. O que se observa e que o Alexandre vai esclarecer daqui a pouquinho para nós é que tudo aquilo que está em desequilíbrio perturba a serenidade espiritual do indivíduo. Tudo aquilo ao qual nos entregamos em excesso perturba a serenidade espiritual de cada um. Nesses 3 exemplos que tivemos aqui, são comuns entre nós e aqueles com os quais nos relacionamos. Mas existem outros N exemplos de excessos que prejudicam não só a questão da educação da mediunidade, mas também para a vida comum, a vida cotidiana. Quantos são aqueles que têm enorme dificuldade na questão da orientação mediúnica e até mesmo nas práticas da vida diária, porque se entregam em excesso ao descanso? Por outro lado, existem aqueles também que se entregam excessivamente ao trabalho. O que se observa a tônica, talvez o conteúdo mais aprofundado que temos nesse capítulo, seja a questão dos excessos. Tudo aquilo que está em excesso em nossa vida prejudica de alguma forma. Depois, dando continuidade às orientações do Alexandre, o Alexandre esclarece que todas as criaturas, todas as pessoas possuem a mediunidade de uma forma ou de outra, que são as
percepções espirituais. E isso nós possuímos mesmo. Quantos de nós temos a intuição, a premonição? Há outros que ouvem espíritos, enxergam espíritos, escrevem sob a influência de espíritos. A mediunidade ativa, aquela que se caracteriza pela consciência plena de que um espírito se manifesta através do indivíduo, talvez não seja tão comum. Mas a percepção, a intuição, essas estão presentes em praticamente todos nós. E de uma forma ou de outra, essa é uma questão mediúnica. Mas o Alexandre esclarece e foca a questão da necessidade de santificar a faculdade, particularmente para aqueles que querem exercer a mediunidade formativa, que exercemos a nossa mediunidade, e aqueles que pretendem exercê-la, é que é impossível estabelecer uma divisão entre a vida cotidiana e a vida espiritual. É impossível separarmos uma da outra. E a questão das dificuldades que encontramos para educar e colocar em prática nossos propósitos de relacionamento com o mundo espiritual no campo da mediunidade está relacionada a isso. Nós queremos dividir a vida espiritual, separando-a da vida mundana, da vida cotidiana, do dia a dia. E isto é impossível. Efetivamente impossível, como esclarece o Alexandre aqui. Muitas vezes somos flagrados com o pensamento de que estamos indo à casa espírita, para o caso dos espíritas, é claro, ou a qualquer instituição religiosa, e naquele intervalo de 1 hora, 2 ou um pouco mais, quando passamos na parte interna, nas dependências onde realizamos as nossas práticas religiosas, ali procuramos vigiar o nosso pensamento. Ali procuramos transformar o nosso íntimo. Ali procuramos conter os nossos instintos. E exercemos, tanto melhor quanto possível, as nossas práticas religiosas. Mas quando saímos de dentro das dependências, quando nos afastamos do lugar onde realizamos as nossas práticas religiosas, todos os instintos, os desequilíbrios, as paixões retornam forte em nós e nós vamos aos poucos nos desligando da nossa prática religiosa. Observem bem, esta é a questão que mais nos aflige quando nos tratamos do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento mediúnico, da nossa evolução em geral. Nós não colocamos ou não conseguimos colocar no cotidiano de nossas vidas o aprendizado com o qual tivemos contato enquanto estávamos exercendo nossas práticas religiosas. Essa é a dificuldade do rapaz que não consegue dar continuidade à sua educação mediúnica na psicografia, porque o sexo se tornou o centro de todas as suas atenções na vida cotidiana. E se o sexo é o centro de todas as suas atenções na vida cotidiana, também o é na vida espiritual. E por isso ele não consegue dar continuidade aos seus treinamentos visando a psicografia. Aquele senhor que faz uso constante do álcool, e o álcool tornou-se o centro das atenções de sua vida, ele não consegue dar continuidade às suas práticas de relação mais direta com a vida espiritual, porque sua vida cotidiana está entregue aos caprichos do álcool, da bebida. Aquela senhora que pretende a psicofonia nas suas relações mediúnicas
não consegue dar continuidade porque o excesso alimentar, a comida em si, é o centro das atenções de sua vida cotidiana e também o será o centro das atenções em sua vida espiritual. Porque é impossível separar a vida cotidiana, nossas vidas materiais, de nossas vidas espirituais. Como o próprio Alexandre fala, como o próprio diz, não é impossível encontrar entre os estudantes da vida espiritual algum que tenha conseguido perceber uma fronteira entre a vida material e a vida espiritual. A fronteira é nossa. Nós não conseguimos vislumbrar o mundo espiritual. Quem está do outro lado, no mundo espiritual, consegue sim vislumbrar o mundo material. Mas imerso um no outro, interligado, interrelacionando-se. É impossível para qualquer indivíduo separar suas práticas cotidianas do dia a dia de suas práticas espirituais. Mas, esclarece o Alexandre, que isso não impede de forma nenhuma que as pessoas, como esclarece o Alexandre, as pessoas que têm suas vidas cotidianas, sejam ou não médiums, sejam ou não pessoas que se educam objetivando as práticas mediúnicas, têm o direito de ter suas relações sexuais, têm o direito de se alimentar, têm o direito até mesmo de usar um ou outro aperitivo, como o esclarece o Alexandre, de forma comedida e equilibrada, que é o desejável. Não se deve pensar que o médium, só por ser médium, vai deixar de atender às suas necessidades apenas porque se candidatou à mediunidade. Não estamos aqui num grupo de eleitos, como acontecia nos tempos religiosos da antiguidade, e acontece até hoje em alguns núcleos religiosos, que consideram aqueles que vão realizar um intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual como eleitos, como santos, que devem abrir mão de todas as suas práticas mundanas, de todas as suas práticas cotidianas e dedicar-se exclusivamente às questões de ordem de elevação espiritual. Não se espera que as pessoas deem saltos de um dia para o outro. Obviamente que sabemos que existem pessoas que já prescindem do sexo, algumas que já diminuíram consideravelmente as suas necessidades alimentares, têm alimentação até mesmo frugal, e algumas que já abdicaram completamente do uso do álcool. Mas não se espera que todos atendam a essas questões, alcancem essa condição, sem trilhar primeiro toda uma escala evolutiva, onde conquistem passo a passo, de forma segura, sem vacilar, seus projetos, alcancem seus projetos de um dia para o outro. Não se espera que alguém abra mão repentinamente de todas as suas vontades e de repente torne-se um eleito, um santo aqui na Terra. O que sugere o Alexandre é que cada um viva a sua vida de maneira equilibrada. O candidato à mediunidade, então, exercerá com tranquilidade e serenidade as questões relativas ao campo afetivo, ao campo sexual, ao da alimentação e até mesmo o uso de um ou outro aperitivo, como disse o Alexandre, mas de maneira comedida e moderada, dividindo de forma equilibrada
suas práticas cotidianas e mundanas, as práticas do dia a dia, com as práticas voltadas para a questão da mediunidade. Seguindo de forma equilibrada, vagarosamente e de forma contínua, segura, o indivíduo abrirá a mão cada vez mais daquelas práticas cotidianas que não lhe são mais necessárias. E elas se tornarão enfadonhas e ele simplesmente abandonará, voltando-se cada vez mais para as práticas relacionadas à espiritualidade. Em determinado instante, depois de ouvir tantas explicações esclarecedoras, o André Luiz chegou a hora, então, por que nós não aproveitamos as capacidades mediúnicas dessas pessoas, desse grupo de indivíduos que estão aqui, voltados para a educação da mediunidade, e esclarecemos eles logo de vez o risco dos desequilíbrios na área do sexo, na área da alimentação e na área do álcool, para que eles não caiam em erros. E aí o Alexandre falou, olha, isso tudo aqui são explicações das dificuldades que eles encontram para alcançar os seus objetivos. Mas eles não são rebeldes. Eles são pessoas que estão, no momento, desorientados e enfermos. E não conseguirão transformar-se de um momento para o outro. Suas transformações, suas evoluções, seu desenvolvimento, sua educação para a mediunidade acontecerá de forma gradativa. E compete a nós, ou seja, ao Alexandre e ao André Luiz, ajudar aquelas pessoas a conquistar essa sua evolução. Gradativamente, eles perceberão que a mediunidade é uma questão santificada e vão conseguir conquistar seus objetivos abrindo mão, muitas vezes à custa de esforço e sacrifício, de questões que para eles no passado eram importantes, eram imprescindíveis. E aí a gente reflete, aqueles que estão ouvindo e que hoje em dia participam de grupos mediúnicos, ou aqueles companheiros e companheiras ouvintes que são estudantes do Espiritismo, na medida em que intensificam seu estudo e suas práticas, podem perceber que hoje não são os mesmos que eram no passado. Que o Espiritismo modificou-nos de alguma forma e nós não nos reconheceríamos quando nos víssemos no passado, porque já mudamos de maneira definitiva. Assim também os médiuns, que na medida em que se dedicaram às práticas mediúnicas, foram mudando aspectos íntimos, internalizando novas verdades, e hoje, se olharem para trás, não se reconhecerão, porque de uma forma ou de outra, a prática mediúnica e o estudo da mediunidade transformaram suas vidas. O Alexandre, por fim, esclarece que essas pessoas que estão ali no desenvolvimento mediúnico são companheiros de luta, que são estimados carinhosamente por eles, como irmãos mais jovens, mas que são cooperadores no trabalho voltado para a mediunidade. E ele termina dizendo que, ainda que seus passos sejam vacilantes na senda, tudo faremos para defendê-los contra as perigosas malhas do vampirismo. Observe então, o Alexandre deixa claro que os participantes do grupos mediúnicos, mesmo com todas as suas dificuldades, limitações, todas as suas imperfeições, contam com a ajuda de companheiros no mundo espiritual para que possam continuar nos seus projetos de desenvolvimento espiritual, de evolução espiritual, de educação, de aperfeiçoamento espiritual. Que esses companheiros espirituais não nos deixam, nos auxiliam, mesmo com nossas limitações e nossas dificuldades. Muito bem, companheiros e companheiras, encerramos aqui mais um comentário e concluímos hoje o capítulo 3. Quando o Alexandre termina sua fala, o que conclui o capítulo 3, ele fala da questão de defender aqueles médiuns contra o vampirismo. E vampirismo é o assunto que trataremos no próximo encontro, quando
dermos início ao capítulo 4. Fiquem conosco. Até o próximo encontro. Você acabou de ouvir o programa Lendo e Aprendendo com André Luiz. Hoje estudamos o livro Missionários da Luz. Acompanhe conosco a continuação desse estudo no próximo programa. Até lá!